Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora, novamente, na carta aos Hebreus. Nós já lemos o capítulo 1, texto que pregamos a semana passada, e hoje vamos dar continuidade, ou relembrando alguns princípios aí que também já mencionamos, no capítulo 2 da carta aos Hebreus. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Hebreus capítulo 2, os 18 versos. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras. Acompanhemos todos a leitura. Diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei ao teu nome, ou o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que estou eu e os filhos de Deus, ou os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome e te damos graças pela leitura da tua palavra e clamamos, segundo a tua graça e misericórdia, que o Senhor nos ilumine no estudo dela. Que teu Santo Espírito, ó Deus, haja poderosamente sobre nós
não apenas para abrir os nossos ouvidos e entendimento, mas para aplicar em nosso coração os preceitos e princípios da Tua palavra. Use-me, apesar de mim mesmo, ó Deus, fale ao meu coração, o coração também dos meus irmãos e irmãs, para o nosso crescimento, para o louvor eterno do Teu nome, para o nosso próprio bem. É o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, começamos semana passada uma sequência de sermões aqui na Epístola aos Hebreus e nós mostramos para os irmãos que o objetivo da carta aos Hebreus era conduzir os crentes em Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo, a perseverarem na fé e na prática cristã. Nós vimos 12 motivos na semana passada pela razão que devemos perseverar. Todas elas enfatizando a supremacia de Cristo sobre algo. A supremacia de Cristo na revelação, na criação, sobre os seres celestes, sobre o inimigo, sobre a lei, sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. Enfim, a supremacia de Cristo. Hoje, nós vamos continuar trabalhando com a ideia da necessidade de perseverança. É justamente assim que começa o capítulo 2. O verso 1 diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Com que objetivo? Para que jamais, ou para que dela jamais, nos desviemos. Que nada mais é do que a perseverança. Nós vimos então que quando Deus, na sua graça, nos alcança, quando Ele nos alcançou com a chamada graça irresistível, que é fruto da sua eleição incondicional, nele, antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, nos adotou por meio de Jesus Cristo, remiu os nossos pecados, nos deu herança, nos selou com o seu Santo Espírito, garantindo que por seu supremo poder e soberania, nada e ninguém poderia nos arrebatar das suas mãos. É isso que Paulo vai falar em Efésios, é isso que Paulo vai falar em Romanos, é isso que o próprio Senhor Jesus vai testemunhar e testificar, registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, que aqueles que o Pai lhe deu, estes de modo algum serão arrebatados das suas mãos, mas ele ressuscitará no último dia. Portanto, nós sabemos pela palavra de Deus que os nascidos de Deus, vocacionados não pela vontade do próprio homem, não pela vontade do sangue, pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus, são predestinados e separados para o louvor dos decretos eternos. Estes, nascidos, eleitos de Deus, nunca jamais serão abandonados. Como já citei, o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, do verso 37 e 40, nos traz essa garantia de que aqueles que o Pai lhe deu, de modo nenhum, ele os deixaria. Abra lá comigo, por favor, em João capítulo 6, marque aqui Hebreus, que é o nosso texto base, e vá comigo para João capítulo 6. O verso 37 em diante. Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, como a salvação é fruto da graça de Deus, nós temos a plena convicção e certeza que aquele que começou boa obra em nós, como diz Paulo, há de completá-la até o dia final.
E Jesus nos garante isso quando do ensino registrado aqui em João capítulo 6. Voltando para Hebreus, nós vamos ver que então essa perseverança dos santos, como uma doutrina magma aí da nossa crença, ou seja, que aqueles que foram justificados, não pelos seus próprios méritos, né, pois estavam em depravação total, mas foram justificados pela obra de redenção realizada por Jesus Cristo, o Deus encarnado, que derramou o seu sangue e pagou tão grande dívida através de uma expiação para um grupo específico, uma expiação limitada, ela é garantida pelo fato de que Deus é imutável, porque Deus não mente, porque Deus não muda e porque Deus não abre mão da sua glória. Aqui em Hebreus, no capítulo 13, dê uma olhadinha comigo, você que voltou já para a carta aos Hebreus, no capítulo 13, nos deveres gerais aplicados no último capítulo, o autor vai nos dizer assim no verso de número 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. As palavras ditas a Josué são aplicadas agora a todos os crentes. Dentro dessa ação monergista de Deus, do começo ao fim, a salvação é garantida por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez. Por isso, porém isso, a certeza dessa perseverança dos santos, de que os eleitos não vão ser abandonados e não vão desistir desse chamado, dessa vocação, mas muito pelo contrário, serão mantidos e sustentados pelo poder de Deus. Apesar de tudo isso, nós não podemos negligenciar o fato de que há uma responsabilidade nossa. Então, porém, o fato de toda a grandeza de Deus quanto à salvação não significa que os crentes em Cristo não tenham a responsabilidade de perseverar até o fim. Mesmo sabendo que a salvação é garantida pela imutabilidade, poder, glória, soberania de Deus, pesa sobre aqueles que receberam a vida de andarem nas boas obras, conforme Efésios capítulo 2 vai nos ensinar, e não somente isso, de serem encontrados fiéis, firmes, até o dia final. Nós precisamos, como bons crentes que somos, e calvinistas, entender que, quando se trata da soteriologia, os 5 pontos que citamos há pouco, são verdades absolutas, dentro da ação redentiva de Deus e da aplicação da salvação na vida daqueles que Ele separou para a sua própria glória. Mas isso não nos conduz a viver a nossa vida cristã de camarote. Deus é quem faz a obra, Ele me elegeu, então tudo bem. Vou ficar em casa assistindo, né, vendo a banda passar, e aí quando Jesus chegar é simplesmente ir para o céu e desfrutar da glória. Não. Toda a obra redentiva do Senhor tem uma finalidade. E a finalidade principal é que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quando o Senhor nos ressuscitou espiritualmente, é assim que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, verso 6, porque fomos ressuscitados em Cristo, nos deu vida quando estávamos mortos, Ele nos fez isso justamente para as boas obras, ou seja, para uma vida de serviço que o próprio Deus preparou para que andássemos nela. A perspectiva de fidelidade, de firmeza e de perseverança na nossa fé serve como um dos referendos da eleição de Deus. O fato de você perseverar até o fim não garante a sua salvação, porque essa já está garantida em Cristo. Mas prova que você, de fato, foi separado para a honra e para a glória do Senhor. Quando nós olhamos para o sermão escatológico e depois
as parábolas que o Senhor Jesus nos traz, lá no final do livro do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar ali parábolas que chamam a atenção dos crentes para serem encontrados fiéis, vigilantes e atuantes na obra do Senhor até o fim. Para que quando o Senhor voltar, Ele não te pegue com a lâmpada vazia, ou apagada, ou maltratando os outros trabalhadores, ou simplesmente não fazendo as coisas como deveria ser feito. Apesar de termos a garantia de que a salvação é realizada exclusivamente pelo poder de Deus, o fato que comprova a nossa salvação, nosso chamado, a nossa eleição, está na nossa perseverança. E perseverança até o fim. Nós vimos lá em Mateus essa exortação. Se você olhar também para a carta de Esmirna, em Apocalipse capítulo 10, o próprio Jesus faz essa promessa aos crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as igrejas, de que aquele que for fiel até o fim, receberia o quê? A coroa, que é símbolo da salvação. Não que a minha perseverança é que garanta ela, mas o fato de Deus ter me escolhido, me chamado, vocacionado, justificado, a perseverança na fé é uma das demonstrações que comprova o fato que Deus me chamou e que me escolheu um dia. Nós vimos então recentemente, numa introdução aí que fizemos à carta aos Hebreus, que a supremacia de Cristo é a razão para que permaneçamos firmes e fiéis até o fim. Nós não servimos um Deus qualquer. Nós servimos ao Deus Supremo. Jesus Cristo tem a primazia e a supremacia sobre tudo, irmãos. E o fato dele estar nessa posição já é razão mais do que suficiente para permanecermos fiéis e firmes até o fim. Em Cristo, por Cristo e com Cristo, nós temos a certeza da aplicação definitiva e eterna de uma redenção feita no nosso lugar, uma redenção vicária, e uma redenção perpétua, excelente, para todo sempre. Nós vimos que Jesus é a verdade suprema, revelada, que garante de uma vez por todas a redenção dos filhos da luz. O seu sofrimento, a sua morte, nos garante isso. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 2. E é justamente por esse motivo que Jesus é supremo e nos garante, nos dá a razão para permanecermos e perseverarmos fiéis e firmes até o fim, que o autor aos Hebreus, no capítulo 2, reforça esse princípio, nos falando sobre os motivos da nossa perseverança. Por que devemos perseverar? Quais os motivos da nossa perseverança? E aí vamos trabalhar um pouquinho então com esses 18 versos que lemos inicialmente. A primeira coisa, o primeiro motivo que nos é apresentado porque você tem que perseverar, é porque em Cristo nós temos a verdade suprema. Nós não estamos falando de falácias, irmãos. O Evangelho não fala de uma suposição. Como Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer, a Escritura não veio de elucidações, de devaneios. Mas Jesus é o Verbo encarnado. Ele se apresenta em João 14 como sendo a verdade. Não sendo uma verdade, mas sendo a verdade. Quando nós olhamos aqui no início do capítulo 2 de Hebreus, então nós vemos que nós não devemos nos desviar das verdades ouvidas. Por essa razão, importa que nós, ou que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E a ideia que o autor nos apresenta é que essas verdades supremas são inigualáveis ao ponto de que se nós desprezarmos tal verdade, como escaparemos? Se nós desprezarmos a revelação que Jesus trouxe, como o primeiro capítulo diz, que é a expressão exata de Deus,
suprema e final, e se nós desprezarmos aquilo que Cristo fez por nós, como que nós vamos ser salvos da nossa própria condenação? O verso 2 vai nos dizer: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, ou seja, tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, mostrou que era verdade, que era firmeza, e ao mesmo tempo todo o princípio de transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, agora que nós temos a plenitude, agora que nós temos a verdade revelada, agora que nós temos a expressão exata do ser de Deus, agora que nós temos o período final da revelação especial, como escaparemos nós se negligenciarmos isso? Se as verdades ensinadas por Cristo não forem a base da firmeza da nossa fé, o que nos resta? Ficaríamos como os homens que ainda não foram alcançados pela graça ou não foram eleitos pelo Senhor, que vivem a vida inteira correndo atrás do vento, de falácias e de invenções do próprio coração idólatra deles. O primeiro motivo que nós devemos perseverar é porque nós temos diante de nós, irmãos, a verdade absoluta revelada. A razão da nossa perseverança, como vimos semana passada, está em Jesus, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele é. Mas pesa sobre nós a responsabilidade de perseverar, justamente porque em Jesus nós recebemos a verdade. Nós não estamos com a fé firmada em suposições, em possibilidades. Mas nós ouvimos as verdades, primeiramente, do próprio Senhor. Verdades essa, como diz aí o verso 3, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, referindo-se a Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, tratando dos apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, esses que ouviram primeiramente do Senhor, por sinais, prodígios e vários milagres, e pela distribuição do Espírito Santo conforme a vontade do próprio Deus. É o que nós estudamos, inclusive, hoje na escola dominical. Veja, irmãos, nós não estamos baseando a nossa fé em suposições, em impossibilidades, em falácias. Mas tudo aquilo que fora revelado desde o Antigo Testamento foi confirmado e aplicado em Cristo, apontando para o fato de que isso é verdade. Se abandonarmos Cristo, e ele vai tratar disso no capítulo 6, não temos mais esperança. Se você deixar de perseverar na fé e na prática cristã, por qualquer motivo, pode ser até um motivo que você entenda que seja justo. O pastor não me cumprimentou no final do culto. Para você isso pode ser um motivo extremamente justo para abandonar a igreja, a fé e o cristianismo. Se você o fizer, não existe mais nenhuma possibilidade de redenção para você. Se você tomar o conhecimento das verdades ouvidas e negligenciar tais verdades, já era, amigão. Não existe outra situação para você. Porque o que nos garante a redenção é Cristo e a verdade que Ele é e que Ele revelou a nós. João 14,6, como disse, Ele se apresenta como sendo a verdade. Então tudo o que precisamos saber está em Cristo. João capítulo 8, inclusive vai nos dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dá uma olhadinha lá comigo no verso 31. Nós citamos o 32. Vamos dar uma olhadinha no verso 31 aqui de João 8. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja, o contexto do verso 32
está no fato da necessidade da perseverança. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí, como consequência natural, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, irmãos, Jesus é a verdade que nos libertou. Se nós o abandonarmos, não perseverarmos nessa fé até o final, não nos sobra absolutamente nada. A perseverança na verdade que Cristo é e que Ele revelou é a única base e o motivo porque nós devemos perseverar, porque se assim não fizermos, não nos sobra mais nada. Não existe uma outra fonte de salvação, não existe uma outra fonte de revelação. Ou você fica firme até o fim em Cristo, ou já era. Nós vemos que ele inicialmente anunciou a verdade, como nós lemos aqui em Hebreus, voltando para Hebreus. E tal verdade foi confirmada pelos primeiros ouvintes, referindo-se aos apóstolos. E essa verdade, conforme a promessa de Marcos 16, foi confirmada por meio dos sinais que se seguiram no ministério apostólico. Os sinais que foram prometidos. Vão dar uma olhadinha lá comigo. Marcos 16. Marcos capítulo 16, nós estudamos também recentemente, verso 17 a 20, ele vai dizer assim, estes sinais, ele estava falando com os discípulos que até então não tinham crido que Jesus havia ressuscitado. Então ele está falando com os 11, inclusive puxando a orelha deles, porque eles não haviam dado crédito aos que já haviam visto Jesus ressuscitado. E aí ele diz, se vocês crerem, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Falando para os 11, ministério apostólico. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Verso 20. E eles, ou seja, os 11, tendo partido, pregaram em toda parte, presta atenção agora, cooperando com eles quem? O Senhor. E confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. É o que justamente o autor aos Hebreus está falando. Nós recebemos a verdade de Cristo, inicialmente ouvidas pelo próprio Senhor, que depois foi confirmada pelos primeiros ouvintes, os apóstolos, através dos sinais, prodígios e milagres que acompanharam a pregação deles, que confirmavam justamente que Jesus é a verdade. Vejam ainda o que diz acho que é segunda, eu pus errado. 2 Coríntios 12:12. Ao invés de 1 Coríntios, está aí no slide, é 2 Coríntios 12:12. O apóstolo Paulo falando, confirmando aí o seu apostolado, ele diz assim no verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência. Através do quê? Por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Que é justamente as expressões que o autor aos Hebreus escreve aí no verso de número 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, ou seja, Deus testemunhando a pregação que estava vindo dos apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres. E Deus continuou confirmando que essa pregação era uma verdade pela distribuição do Espírito Santo, não segundo as igrejas neopentecostais marcam o dia, mas segundo a vontade de quem? Segundo a vontade de Deus. Tudo isso serve para confirmar o simples fato de que Jesus é quem ele diz ser,
a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O Messias, o Cristo, todos os títulos que nós mencionamos na semana passada. E de que só nele, e somente nele, existe salvação. Se nós negligenciarmos isso, aonde está? Ou aonde estaria uma segunda chance, uma segunda possibilidade de salvação? Em lugar nenhum. É isso que o autor diz. Então, o primeiro motivo para você perseverar, meu irmão, é porque a partir do momento que você ouviu a respeito da verdade de Cristo, isso é definitivo. Não existe nada mais que isso. E se você desprezar, não permanecer nessas verdades ouvidas, se você negligenciar isso, aí não tem mais salvação. Porque o caminho para Deus é Jesus, não tem outro. Em segundo lugar, nós podemos ver que o segundo motivo que o autor nos apresenta para perseverarmos é que não somente a verdade está em Cristo, mas a salvação está em Cristo. Em Cristo nós temos a salvação. Nós vimos que a razão da perseverança está em Cristo, naquilo que Ele é e fez por nós. Mas pesa sobre nós a responsabilidade de perseverar justamente porque em Jesus nós recebemos a salvação. Do verso 5 em diante, ele vai nos falar que Jesus assume, deixa a sua glória, assume o sofrimento, se coloca até abaixo dos anjos, porque teve que passar pela morte, e os anjos não passam por ela, para nos garantir a salvação. Veja que isso fica claro, de um modo mais explícito, no verso 10. Quando ele diz aí, Hebreus 2:10, do verso 5 ao 9, ele está falando por que Cristo teve que sofrer e pagar passar pela morte. Inclusive se sujeitando, sendo submisso. No verso 10 ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ou seja, estou falando de Jesus, que é o Supremo, conduzindo muitos filhos para onde? Para a glória. Aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então Cristo teve que passar por todo o sofrimento que Ele passou em nosso lugar, inclusive se colocando abaixo de anjos, quando Ele compara a questão da imortalidade, porque Cristo teve que passar pela morte, justamente para ser autor da nossa salvação. Isso fica um pouco mais claro aqui em Hebreus mesmo, quando no capítulo de número 5, nós vamos ver a explicação de Jesus como esse sacerdote e como sacerdote realiza uma obra definitiva para a nossa salvação. Olhando para o Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana, que Jesus se apresenta como o Salvador, como o Messias. Dá uma olhadinha lá comigo. João, capítulo 4, verso 25. João capítulo 4, verso 25, depois daquele momento lá de conversa com a mulher samaritana, sobre a verdadeira adoração, onde Jesus explica, no verso 25 nos é dito assim, a mulher falando, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, ou seja, ungido, o Cristo, o Salvador, o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí o que Jesus responde no verso 26? Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Essa passagem é uma das passagens mais emblemáticas, irmãos, porque é um dos poucos momentos em que Cristo diz claramente quem Ele é durante o seu ministério terreno. Em vários momentos você vai ver o registro dizendo, não conta para ninguém. Não fala para ninguém quem eu sou, não fala para ninguém quem eu fiz, porque não é chegada a minha hora ainda.
Mas aqui, para essa mulher, ela pergunta, eu sei quando vier o Messias, que é chamado Cristo, ele vai trazer toda a verdade, ou seja, ele vai anunciar todas as coisas. E Jesus fala, aqui ó, eu sou esse Messias. Eu que falo contigo. Então Jesus se apresenta, irmãos, como sendo o Salvador. Ele se revela como o Messias, aquele que viria salvar o seu povo do pecado deles. Conforme Mateus 1:21 também diz na revelação, quando diz que ele receberia o nome de Jesus, porque salvaria o seu povo do pecado deles. Voltando ainda para Hebreus, no capítulo 2, nós vamos ver que nesta obra de salvação, Jesus o faria para santificar aqueles que o próprio Deus separou para ele. O verso 17 vai dizer assim, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o quê? Propiciação pelos pecados do povo. Ele é a fonte da nossa salvação. Irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, consegue satisfazer a perfeição de Deus. Por mais bonzinho que você seja, por mais que você se compare com o seu vizinho, que é um tranqueiro miserável, essa comparação não te coloca digno diante do Senhor. Você pode se comparar com quem você quiser. Pensa aí no pior homem que já existiu. Alguns vão falar que é Hitler. Outros vão falar, sei lá, Napoleão. Não sei. Quem que você acha que é o pior homem da face da terra? Você não está sendo chamado para ser comparado a ele. Tá vendo? Eu sou melhor do que ele. Uma grande coisa. Porque a lei exige você ser comparado à santidade de Deus. É impossível que alguém alcance isso. Por isso que Paulo vai dizer que o objetivo da lei não é salvífico. O objetivo da lei é calar a nossa boca, para que ninguém se achegue diante do Senhor e diga, eu mereço. Se não for através de Jesus, da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, dos méritos de Cristo, do derramamento do sangue de Cristo, não existe salvação para nós. Esse é o segundo motivo que você tem que perseverar, porque fora de Cristo não há salvação. Pedro vai deixar isso claro nos seus sermões em Atos. Ele foi rejeitado pelos judeus, mas a pedra que fora rejeitada se tornou a principal, a angular. E não existe salvação fora do nome dele. Segundo motivo que você tem que perseverar no cristianismo, irmãos, é porque além de Jesus ser a verdade, ele é a nossa salvação. Jesus assumiu a supremacia sobre todas as coisas, para que em sofrimento voluntário conduzissem muitos filhos para a glória, como autor da nossa salvação. É o que lemos de um modo especial em Hebreus capítulo 2, de 8 a 10. Veja aí, que em Jesus nós somos salvos do pecado. Verso 11. Verso 17 nós já lemos, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Mas o verso 11 ainda diz, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele nos salva para nos colocar em família, irmãos. Só nele há essa possibilidade. Ele é o nosso Salvador e nós somos salvos em Cristo não só do pecado, ele fez propiciação pelos pecados do povo, mas também para nos livrar do diabo. Veja aí o verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber quem? O diabo. Só em Jesus você tem
salvação dos seus pecados e do nosso maior inimigo. E não apenas isso, da própria morte. Verso 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É nele que nós temos a libertação dos pecados, da escravidão do diabo e da própria morte. Se não permanecermos ou perseverarmos na fé em Cristo, o que nos sobra? Nada. O segundo motivo para perseverarmos, irmãos, é porque só em Cristo nós temos real salvação. E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o terceiro motivo para perseverar na fé cristã e na prática cristã, é porque além dele ser a verdade, Cristo ser a fonte da verdade, ser a fonte da salvação, ele é o nosso socorro. Ele passou por tudo que passou, ele deixou sua glória, assumiu a humanidade, sofreu, padeceu, para justamente hoje ter todas as condições necessárias para te socorrer em toda e qualquer tentação. Nenhuma outra religião e nenhum outro lugar você tem um amparo que o cristianismo promete e realiza. Seja nas promessas de Cristo ou na ação do próprio Espírito Santo que nós vemos. Veja aí o verso 18, de um modo especial. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para fazer o quê? Para socorrer os que são tentados. No capítulo 4, dá uma olhadinha comigo lá no verso 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, ou seja, perseveremos, ou perseveremos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O terceiro motivo que você deve perseverar em Cristo, no cristianismo, na prática da fé cristã, é porque em Jesus nós temos o socorro presente em todos os momentos. É assim que é apresentado no Antigo Testamento, é assim que é apresentado no Novo. Nós vimos que a razão da nossa perseverança está nele, está em Cristo, naquilo que ele é e naquilo que ele fez, a supremacia. Mas pesa sobre nós a responsabilidade de perseverar, justamente porque em Jesus, além de recebermos a verdade, além de recebermos a salvação, nós recebemos também o socorro em todas as situações. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Mateus 28, 20 diz que ele estaria conosco, está conosco até a consumação do século. Ele nos enviou o seu Espírito, o Consolador. Dê uma olhada comigo lá em João 14. João 14, 16. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque o próprio Cristo já é um Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda em João, verso 26, 14 e 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele promete, irmãos, um consolador que vai habitar conosco, que vai nos conduzir e nos lembrar de toda a verdade, de toda a obra, para que possamos suportar o dia mau, para que possamos suportar as tentações, para que possamos perseverar até o fim. A sua promessa é que teremos o escape diante das tentações. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. E quando Deus permite que essas situações venham sobre nós, Ele também nos dá o livramento, Ele nos dá o escape. Porque não somos tentados além, ou de uma perspectiva que não possamos suportar. Mas Ele nos traz o escape. O próprio Senhor Jesus disse que se nós nos achegarmos a Deus, através lá do texto de Tiago, né? Tiago vai nos dizer, inspirado, que quando nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. E aí nós resistimos o diabo, e o diabo faz o quê? Foge. O diabo fugirá. Nós não estamos sozinhos. A promessa do Senhor diz que se nós nos achegarmos cada vez mais a Ele, o próprio diabo fugiria de nós. Nós vemos a palavra do Senhor no registro de Mateus, capítulo 4, que Jesus venceu as tentações, todas elas. E o próprio Cristo perseverou até o fim. Filipenses vai dizer isso. Ele foi obediente até o fim, a morte de cruz. E ele justamente venceu as tentações e perseverou até o fim, para que eu e você também perseveremos. O texto de Apocalipse que eu já citei é interessante porque ele nos diz assim, que a igreja estaria sujeita às tribulações, a tentações, é o que diz a carta a Esmirna. Ele vai dizer, não temas as coisas que tens de sofrer. Nós vamos passar por lutas, dificuldades, problemas, perseguições, tribulações, angústias, sabemos disso. Mas não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser de postos à prova. E tereis tribulação, de 10 dias. Mas aí a palavra diz, ser fiel até a morte, ou seja, persevere até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, irmãos, confirmam o fato que Jesus é a fonte do verdadeiro socorro. Numa expressão do Antigo Testamento, nós temos o Salmo 46, que aponta para várias situações distintas, que não devemos temer. Não precisamos temer mal nenhum, justamente porque o Senhor é o nosso socorro e refúgio bem presente na tribulação. Você não precisa temer os transtornos naturais, você não precisa temer os conflitos governamentais, as guerras, você não precisa temer absolutamente nada, porque Deus é o nosso refúgio, o Deus de Jacó, Ele está conosco. Só nele nós temos essa promessa, só em Cristo nós temos isso personificado. Ele é o nosso socorro. Salmo 118 vai no mesmo sentido, Salmo 121 da mesma forma. De onde me virá o socorro? E o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Hebreus, que nós lemos, capítulo 14, dizendo que Jesus padeceu e sofreu tudo que tinha que padecer, todas as tentações, para que em ocasião oportuna seja a fonte do nosso socorro. Se você não estiver em Cristo, meu amigo, aonde estará o seu socorro? Você tem que perseverar até o fim, porque só em Jesus e através da ação do nosso Consolador nós temos verdadeiro consolo. As pessoas que não estão em Cristo não têm essa esperança e por isso se desesperam e se entregam aos vícios, às práticas impuras e alguns tiram a própria vida porque não encontraram socorro. O cristão, o verdadeiro crente, que sabe que Cristo tem a supremacia sobre tudo e sobre todos,
sabe que Cristo é a fonte da verdade, da única verdade, é a fonte da salvação, ele sabe também que Cristo está sempre pronto para socorrer os seus. Concluindo, Jesus Cristo é a fonte primária e o fim de todas as coisas. Nós temos falado isso já pelo menos há 3 semanas com você. Ele é a razão universal de tudo que existe. Nele tudo foi criado e tudo subsiste. Ele é o que é, desde a eternidade para toda a eternidade. A sua supremacia fica explicitada nos registros e na revelação das Sagradas Escrituras. Em especial para o autor da carta aos Hebreus, Jesus é a fonte suprema da nossa grande salvação. É a razão para que os crentes perseverem até o fim na fé e na prática cristã, conforme as verdades ouvidas do próprio Senhor e dos seus apóstolos. Porém, essa verdade não isenta aos crentes da responsabilidade de perseverar na fé e na prática cristã até o fim. Temos a responsabilidade de sermos encontrados firmes e fiéis. E o motivo para que jamais nos desviemos das verdades reveladas em Cristo é que nele, e somente nele, temos a verdade, a salvação e o socorro. Ciente da promessa eterna, irmãos, devemos perseverar. Pois como o autor aos Hebreus nos disse lá, em Hebreus capítulo 3, verso 5, a promessa de Josué é aplicada sobre todos nós. Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Certos disso, possamos ser encontrados firmes, fiéis, atuantes, perseverantes, inabaláveis na obra que o Senhor mesmo nos confiou. E que Ele assim nos abençoe. Amém?